Pessoal, estou aqui gravando o último vídeo da nossa lista de exercícios da segunda quinzena, ok? Como eu já tinha mencionado na live, esse exercício ele é um pouco mais complexo que os anteriores, mas se vocês seguirem passo a passo que eu vou passar para vocês, creio que vocês não terão nenhum problema na execução dele. Então, deixa eu abrir aqui para poder explicar o que o problema está pedindo, né? Vamos lá. O exercício 4, aqui, está dizendo o seguinte: o desenho abaixo mostra o perfil de uma adutora ligando a elevatória na captação em um rio até a entrada de um reservatório. O comprimento da linha é de 3.400 metros e a vazão de projeto é de 480 litros por segundo. O projeto prevê a utilização de tubulação PE100 com rugosidade K igual a 0,06 milímetros e classe de pressão única PN10. Esse tipo de tubulação aí, a gente tem a informação de que ele suporta em regime permanente uma pressão de até 100 metros de coluna de água. Essa é a informação que o problema nos dá. PE100, certo? PE é de polietileno, ok? E a classe de pressão PN10, cuja pressão máxima de suporte, então, é 100 metros de coluna d'água. Nós temos, então, que o ponto da captação está numa cota de 120 metros e o reservatório superior está numa cota de 180 metros, ok? Temos aqui as fórmulas que nós iremos utilizar. A fórmula da velocidade, do número de Reynolds, da perda de carga e o cálculo do fator de atrito, ok? E aí pede-se o seguinte: identifique no desenho acima as linhas piezométricas estática e dinâmica, o desnível geométrico e a perda de carga, ok? Então, primeiramente, vamos focar nessa parte aí do desenho. Para focar no desenho, vou tirar um print dessa tela. E até o Paint tem me ajudado aí nessas aulas remotas. E vou fazer o seguinte. Vou selecionar apenas essa parte que tem o desenho. X. Vou abrir um novo arquivo para estar limpo. Aqui apenas o desenho, ok? Então vamos voltar no problema. Identifique no desenho acima as linhas piezométricas estática e dinâmica, o desnível geométrico e a perda de carga. Okay? Então vamos lá para fazer as devidas representações. A representação que a gente vai fazer é a seguinte. Está aqui o nível aqui o nosso nível do local onde a gente está fazendo a captação e eu vou traçar uma linha indicando o nível da água no reservatório superior, ok? Então, do ponto que a gente está fazendo a captação até esse ponto aqui, nós temos o que a gente chama de HG, ok? O HG é o nosso desnível geométrico, ok? É o que o problema já estava pedindo para a gente também determinar. E aí eu tenho o seguinte, como nesse caso eu tenho que fazer com que a água flua de um ponto inferior para um ponto superior, eu preciso então do meu equipamento, né, um conjunto elevatório, no caso uma estação elevatória,
Essa estação elevatória ela vai inserir energia para que a água possa vencer o desnível. Entretanto, além de energia suficiente para vencer o desnível, eu ainda tenho que ter energia suficiente para vencer as perdas de carga associadas ao recalque. Okay? Então, a minha energia necessária, e a minha energia necessária eu chamo de altura manométrica, ela é igual ao Hg mais perda de carga. Okay? Então eu já sei aqui quem é o Hg. A representação esquemática que eu faço, então, é a seguinte. Ficou muito curto, vamos tentar refazer. Beleza. Vamos supor que isso daqui represente a minha perda de carga. Ok? E a minha perda de carga acontece isso. Significa, então, que isso daqui que eu estou demonstrando, isso aqui é a minha linha de energia. A minha linha de energia, ela leva em conta a perda de carga mais o desnível geométrico. Então, isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de altura manométrica. Ok? E na minha linha de energia que eu estou demonstrando aqui, a nossa linha que fica parada, que ela permanece constante, é a linha piezométrica estática. E a minha linha que ela está decrescente aqui, ela é a minha linha piezométrica dinâmica. Ok? Essa então é a nossa representação que a gente tem que fazer. Então, ó, identificar no desenho acima as linhas piezométricas estática, dinâmica e o desnível geométrico e a perda de carga. Está totalmente demonstrado aqui. Eu tenho a minha linha piezométrica estática, minha linha piezométrica dinâmica, a minha perda de carga, o meu desnível. E a somatória dos dois é igual à minha altura manométrica. Então, a letra A está respondida. Ok? Letra B. Pré-dimensione 3 alternativas de diâmetro da tubulação. Agora aqui é que começa a pegar um pouco mais. Ok? E aí é o seguinte, o arquivo também nos dá essa tabela aqui. O que representa essa tabela? Essa tabela está me dizendo os valores que nós temos comerciais para as tubulações de polietileno. Ok? Polietileno PS100 de PN10. E aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos na primeira coluna o valor do diâmetro externo, o valor da espessura, o valor do diâmetro interno e o peso por metro linear de tubulação, certo? Então, note o seguinte, quanto maior for o diâmetro comercial, maior é o peso por metro linear. E isso se explica por quê? Porque conforme maior o diâmetro, maior vai ser a capacidade de vazão. Maior a capacidade de vazão, maior será a pressão que a água exercerá sobre as paredes da tubulação. E, consequentemente, para resistir essas pressões que são crescentes conforme o aumento do diâmetro, eu preciso também ter uma maior espessura da tubulação. Uma maior espessura me garante uma maior resistência às pressões. Então, quanto maior for, então, o meu diâmetro, maior será a minha espessura e, consequentemente, maior será a massa por metro linear de tubulação. E disso a gente também pode tirar outra conclusão. Se eu tenho um aumento progressivo da massa de material empregado na fabricação da tubulação, consequentemente, significa dizer que mais caro será a tubulação. Então, quanto maior o diâmetro,
mais caro é a tubulação, ok? Isso é tranquilo, né? Eu fiz o seguinte, eu criei então uma planilha aqui já com as respostas desse exercício. Eu vou demonstrar como eu aplico. Eu coloquei aqui as fórmulas que são necessárias, ok? Coloquei esse desenho aqui. Esse desenho é justamente para explicar a relação entre o diâmetro interno, o diâmetro externo, a espessura e as pressões que a água exerce sobre a parede da tubulação. Então, quanto maior o diâmetro, maior essa pressão, consequentemente eu preciso ter uma espessura maior, ok? Mas vamos lá. Vamos aos dados. Todos os dados que o problema pediu está aqui. Eu tenho uma vazão, então, de projeto aqui, uma vazão de projeto de 480 litros por segundo. Aqui, ó, 0,48 metros cúbicos por segundo. Um comprimento de 3.400 metros, uma rugosidade relativa de 0,06 milímetros e um desnível Hg de 60 metros. Ok? Todas as nossas informações. E aí o seguinte, similarmente ao exercício anterior, eu vou pegar aqui então, na primeira coluna, colocar os diâmetros, e aí os diâmetros, nós vamos colocar os diâmetros que a gente já está assumindo aqui no exercício. Notem que a gente utiliza o diâmetro interno, ok? Porque no dimensionamento, o que conta para o escoamento é o diâmetro interno. O diâmetro externo, ele não vai contar para o cálculo de dimensionamento hidráulico, ok? Então, tá aqui, coloquei todos aqueles diâmetros da tabela e fiz o seguinte. Eu comecei, então, a aplicar as minhas fórmulas. A primeira fórmula que eu aplico é a da velocidade. Velocidade é igual a 4 vezes Q dividido por π sobre d ao quadrado. Ok? Π d ao quadrado. E aí note o seguinte. Note que eu travei a vazão, ok? Com cifrão antes da letra, cifrão depois da letra. Então, eu travei a vazão e dividi aqui o meu diâmetro por 1000. Por que eu dividi o diâmetro por 1000? Porque o diâmetro aqui, eu escrevi ele em milímetros, ok? E a gente precisa transformar esse de milímetros para metros. Então, eu peguei e dividi para 1000. E elevei o diâmetro ao quadrado, dou Enter. Uma vez feito isso, eu simplesmente arrasto as demais informações. Okay? Vou fazer o seguinte. Eu vou apagar para mostrar, vou fazer aqui na hora. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Eu dou igual. Parênteses 4 vezes Q. Aqui, ó. Eu divido por π, que multiplica pelo diâmetro. Esse diâmetro é quadrado. E aqui, tive o resultado que já havia conseguido anteriormente. E aí eu simplesmente dou 2 cliques e completo a minha coluna. Ou, se eu não quiser dar 2 cliques, eu clico e arrasto. Os 2 cliques são mais práticos. Então, eu tenho todas as velocidades que eu poderia ter com essa vazão para este diâmetro. A gente sabe que, na prática, seria totalmente inviável uma vazão desse tamanho fluir nessa tubulação de 96,8 milímetros. Note aqui que a velocidade é extremamente absurda, 65 metros por segundo.
Então, isso aqui valores dessa ordem são totalmente inviáveis, ok? Bora calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Vamos lá. Velocidade vezes o diâmetro. Aqui eu vou dividir também o diâmetro em 1000, ok? Dividido pela viscosidade cinemática. Mas quem é a viscosidade cinemática? A viscosidade cinemática é 1,003 elevado a vezes 10 elevado a menos 6. Cheguei então ao número de Reynolds e calculei então Reynolds para todos os diâmetros, ok? E aí vem para o cálculo do fator de atrito. A gente já fez no vídeo anterior o cálculo do fator de atrito, mas vamos fazer novamente. O fator de atrito será igual a 1 dividido menos 2 que multiplica por 10 da rugosidade dividido por 3,71 que multiplica pelo diâmetro. Note que aqui o diâmetro está em milímetros e a rugosidade também está em milímetros, então não preciso dividir por 1000. Okay? Mais 5,62 dividido a Reynolds. Reynolds está aqui do lado. E Reynolds elevado a 0,9. Fecho, 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 fecho. Fechei todos os meus parênteses, ok? E eu elevo isso daqui ao quadrado. Opa. Eu certamente... eu preciso travar o valor da rugosidade, que eu esqueci. Tá vendo porque é importante travar? Se fazer o travamento, o cálculo ele dá todo errado depois. Deixa eu aumentar as casas decimais aqui. Beleza. E por fim, nós vamos calcular então a perda de carga. E a perda de carga será feita então com igual ao F, que multiplica pelo L. Aqui o L eu preciso travar. Travar o L. Multiplica a velocidade elevado ao quadrado. Aí eu faço a divisão. Divido por D. Okay. E o D eu preciso dividir para 1000. D vezes 2 vezes 9,81. Fecho. Load. Ok. E aí, basta eu calcular a altura manométrica. A altura manométrica, a gente já viu que ela é igual ao desnível. O desnível eu travo.
mais perda de carga. E aí, finalizei o meu cálculo. A grande questão agora é qual o diâmetro que eu devo utilizar? Qual diâmetro eu devo utilizar? A gente tem que se lembrar que o problema nos dá uma informação importante, que a classe de pressão desse tipo de tubulação é de até 100 metros de coluna de água, certo? Então significa dizer que eu tenho que escolher pelo menos o primeiro diâmetro que tenha perda de carga menor, que tenha altura manométrica menor que 100, certo? Então note o seguinte, que o diâmetro número 4, de 440 milímetros, ele tem uma altura manométrica de 113 metros. Consequentemente, eu não posso usar diâmetros menores ou iguais a 440 milímetros. Então, e o problema pede aqui para a gente pré-dimensionar 3 alternativas. Então, as 3 primeiras alternativas que eu posso estar dimensionando seriam essas aqui. Ok? E, por fim, está dizendo aqui qual pressão no início da linha, que é igual a Hg mais ΔH, seria necessária em cada alternativa. Bom, isso aqui a gente já tem. Em cada alternativa, eu tenho esses valores aqui de pressão, que seria então a nossa altura manométrica. Ok? Basicamente, a resolução desse exercício se dá dessa forma. Ok? E concluímos aqui a resolução desse exercício. O que vocês podem tirar para o trabalho de vocês aqui é o seguinte: vocês têm que estar se atentando então ao tipo de material da tubulação que vocês irão utilizar e verificar, de acordo com o fabricante, qual é a capacidade de pressão do material que vocês irão utilizar. Então, sempre a sua altura manométrica do seu sistema, se ela for a sua altura manométrica calculada do seu sistema, se ela for maior do que a capacidade de pressão suportada pela sua tubulação, seu sistema não irá funcionar adequadamente, uma vez que a sobrepressão poderá causar no rompimento, da sua tubulação. E se a sua tubulação se rompe, significa dizer que você estará perdendo dinheiro. Então, vocês têm que ficar atentos quanto a isso. Por hoje, então, é só. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.